Oi, gente, tudo bem? Bom, gente, como vocês podem ver, eu estou em um cenário diferente, com um cabelo diferente e de cara limpa, porque hoje eu vim falar sobre uma coisa muito importante. Eu vim falar sobre dicas para quem vai se mudar do país. Bom, as minhas dicas não vão ser dicas muito teóricas sobre pesquisa, documento e coisas assim, mas são dicas que eu acho que faz todo sentido as pessoas saberem para se prepararem muito para quando forem se mudar e terem uma melhor experiência. E para isso, enquanto eu estiver falando, eu vocês vão me acompanhar na minha skincare, porque é um momento muito aberto pra gente falar sobre muitas coisas e refletir sobre muitas coisas e falar sobre isso, mudança. E como eu tô num ambiente diferente, vamos lá, né? Então, galerinha, essas dicas são dicas nada teóricas, são dicas para refletir e para preparar você mentalmente para quando você for se mudar, ou você já tivesse mudado e você não está se adaptando muito bem ao lugar que você tá. Então eu separei algumas diquinhas que podem aí ajudar você nesse processo. Então eu vou começar aqui enquanto eu faço minha skincare falando pra vocês coisas que teriam me ajudado muito se eu tivesse escutado alguém me falar isso. E a primeira dica é: quando você for se mudar, os primeiros 6 meses são os mais difíceis. São os meses que a sua adaptação não é a melhor. Você passa por muito perrengue, você tá descobrindo as coisas, você ainda não conhece muita gente, não fez aquela conexão com a cidade, com as pessoas. É um momento muito difícil entendeu? De começar. E se você tá aprendendo uma língua nova, 6 meses não são nada. 6 meses é o começo, é só o começo. E assim que passa os 6 meses, pode confiar em mim, as coisas começam a melhorar muito. Você já tá mais adaptado, você já está mais interiorizado de como as coisas funcionam na cidade, no país, como as pessoas funcionam, faculdade, trabalho e tudo mais. Então, se você ainda tá no começo dessa jornada de quer se mudar de país, ou você vai se mudar agora, respira fundo nos primeiros 6 meses e segure as pontas, porque esses primeiros 6 meses são difíceis, não é só você que tá sofrendo ou vai sofrer. É uma adaptação muito difícil. Para algumas pessoas são mais fáceis, para outras é mais difícil ainda. Então, segura as pontas aí que vai dar tudo certo. A minha segunda dica é: desapegue. Eu sei que essa dica pode parecer um absurdo, todo mundo já. Claro que eu sou desapegada. Claro que eu sei que não preciso levar tudo. Mas, gente, sério, são pouquíssimas as pessoas que eu conheço que realmente são muito desapegadas. Todo mundo guarda quinquilharia. Todo mundo acaba guardando, o tênis que gosta muito, a blusinha que não sei o quê. E aí o que acontece? Eu moro em Portugal há 3 anos já, né? E em 3 anos eu fiz 5 mudanças. E assim, gente, fazer mudança é desesperador. Porque você tem que juntar tudo, e roupa, e coisas de casa que você começa a comprar e acumular. Então, calma, você não precisa comprar a loja inteira, você não precisa também levar todas as coisas do país que você reside no momento, porque assim, por exemplo, em Portugal, a maior parte do ano é frio. Juro, são pouquíssimos os tempos que eu
uso minhas roupas de verão. Então, assim, atualmente, eu acho que eu não tenho 1/3 das roupas que eu tinha quando eu morava no Brasil, porque não faz sentido. E o que aconteceu? Eu levei todas as minhas roupas praticamente de verão, porque a época que eu fui, eu podia levar 2 malas de 32 quilos. E se você quer saber como foi essa mudança, tem um videozinho lá falando sobre como foi essa mudança de Coimbra, então vai lá depois. Mas antes, escuta aqui. Quando eu fiz a mudança, eu podia levar 32 malas de 32 quilos. Então eu podia levar muita coisa. E eu realmente levei muita coisa. E aí o que aconteceu? Eu já doei quase metade delas. Porque o clima não é o mesmo, você acaba se adaptando à moda local, você precisa comprar roupas novas porque aquelas roupas vão fazer mais sentido para onde que você tá. Então, toma cuidado com o que você quer levar, se pergunte, eu preciso mesmo disso? Aí depois que você falar sim, você vai acumulando, e chega uma hora que você não aguenta mais uma vez, uma mudança. Até você ter certeza. E assim, isso vai fazer muita coisa. E aí, se você tem muitas coisas e você não tá num lugar fixo, tipo, eu não vou morar em Portugal pro resto da minha vida. Então, o que eu vou fazer com tanta coisa que eu tenho? Entende? Então, eu já fui começando a doar, principalmente pelo fato de que agora em setembro eu vou pra Bolonha fazer um intercâmbio. Então, eu vou ficar 6 meses com uma mala de 23 quilos. Então, assim, entendeu? E por que eu falo isso? Porque, como eu disse, eu já me mudei 5 vezes de casa. E agora, em setembro, eu vou pra Bolonha fazer um intercâmbio. E aí, depois de Bolonha, eu volto pra Portugal em janeiro. E aí, eu termino minha faculdade em julho. Então, em um ano, eu vou pelo menos mudar 2 vezes de casa. Então, assim, gente, imagina se eu tivesse muita coisa, o trampo que seria, sabe? Não tem mala, não tem espaço. E cada casa que você vai é de um jeito, às vezes não tem armário suficiente, então desapega mesmo. Para a terceira dica desse vídeo, é uma dica que acho que só quem tá passando vai entender mesmo, mas eu quero muito alertar as pessoas que estão se mudando. Gente, você vai passar por perrengues. Não tem como. Você vai mudar de país? Você vai passar por perrengue. Você já passa no país natal, você vai passar mais ainda no país que você tá conhecendo. Mas assim, tá tudo bem, todo mundo passa por perrengues. E o que você tem que entender é que o mesmo perrengue que você tá passando, outras pessoas já passaram. E por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes, quando a gente encara alguma coisa muito nova, a gente fica assustado, a gente não sabe como resolver, a gente se desespera. E o ponto é, quando a gente passar por um perrengue, a primeira coisa que a gente tem que fazer, respira, analisa a situação. Por quê? Porque se a gente se desespera, acontece uma coisa. A gente não resolve a situação. E pode parecer muito bobo o que eu tô falando, pode parecer realmente o óbvio, mas eu tô falando isso porque como eu tô há 3 anos em Coimbra, você acaba conhecendo muita gente nova. E você acaba reparando que muitas dessas pessoas, elas nunca saíram de casa, às vezes são muito... não quero dizer dependente, mas muito ligada aos pais. Não, é difícil. Eu também passei por vários perrengues. Não é uma coisa de ser independente ou não. Você vai passar. E o que acontece? Por que eu estou contando isso? Porque eu lembro de uma vez que eu estava em Coimbra e aí uma menina que era nova lá, ela chegou pra mim e ela tava desesperada, tinha chorado. E eu falei, gente, mas o que aconteceu?
Ela falou assim, não, porque eu fui resolver um negócio no banco que eu precisava resolver rápido, e aí eu fui lá e eu não consegui resolver no banco, e aí eu comecei a chorar porque eu entrei em desespero, e aí eu liguei pra minha mãe, eu fiquei falando 2 horas com ela no telefone, até eu conseguir me acalmar, e eu falei assim, tá, e você conseguiu resolver? Não. Você que está escutando, pode parecer um absurdo você escutar isso. Mas, o que você tem que saber é que isso é mais comum do que vocês pensam. Porque, porque é difícil se mudar de um país, é difícil você deixar os seus pais, deixar quem, ou as pessoas que te acompanham sempre. E é difícil. E o que eu quero dizer com isso é que essa menina, o que aconteceu? Ela não resolveu o problema dela e ainda preocupou a mãe dela ter ficado desesperada. Então, o que eu quero dizer é, se acalma, respira. Se você não sabe resolver o problema, se você não faz nem ideia por onde começar, tem gente que sabe. Porque tem gente que já passou por isso, com certeza. Você não vai ser a primeira nem a última pessoa que vai passar pela mesma situação. Então, respira, procura pessoas que já conhecem, já estão ali mais tempo, que já conhecem as coisas. Pergunta pra elas, porque se elas não souberem resolver, elas sabem quem sabe resolver. Então, respira, calma e segue em frente. E vamos para a quarta dica. A quarta dica, eu acho que pra mim, se eu soubesse disso antes e tivesse colocado na minha mente antes, eu teria tranquilizado meu coração muito mais cedo. E por que isso? Eu sou muito apegada à minha família, meus amigos. E o que acontece? Quando você se muda de país, você, principalmente nos primeiros 6 meses, onde você tá conhecendo todo mundo, onde você ainda não se adaptou, tá meio estranha a situação, você não tem aquela ligação com todo mundo, você vai ficar o quê? Muito preso a quem está no Brasil, ou, no caso, o país que vocês moram, a sua família, amigos, a sua ex-rotina e tudo mais. E aí você fica pensando, nossa, putz, agora é aniversário de tal pessoa, nossa, eu não tô lá. Nossa, é Natal, putz, nossa, na minha família, o Natal era assim, era tão bom, e eu não tô lá. Nossa, o carnaval, entendeu? Se você ficar com esse sentimento de, ai, como eu queria estar no país, como eu queria estar com os meus amigos, é claro que vai dar saudade, é claro que você vai sentir falta, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que se você se prender muito ao seu país, à sua rotina, à sua família, amigos, você não vai aproveitar 100% do momento que você está vivendo. Porque assim, apesar de você estar querendo muito estar lá no Natal, Páscoa, sei lá, com todo mundo que você gosta, você está vivendo um momento que nenhum deles está vivendo. Você está vivendo um momento com pessoas completamente diferentes, com uma paisagem diferente, com tudo diferente, uma rotina diferente. Então, tranquilize seu coração. Não precisa ficar falando todos os dias com todo mundo. Coloca na sua mente, se você às vezes é uma pessoa que sente muita falta, talvez não falar com todo mundo todos os dias e tentar se ocupar com outras coisas, sei lá, começar em grupos, organizações, vai estudar com uma galera, mesmo que você não tenha tanta intimidade, vai no cinema, não sei, mas começa a criar sua rotina no país que você tá, começa a conhecer as pessoas aonde você tá e começa a se abrir para aquilo que você tá vivendo, porque se você não se abrir e você não se desconectar um pouco daquilo que você vivia antes, você não vai aguentar. Você vai querer voltar e você vai acabar voltando. Então,
o que me leva para a quinta e última dica de hoje, que é... Gente, quando eu me mudei para Portugal, eu me achava uma pessoa muito aberta, muito desconstruída até às vezes. E que, tipo, era desconstruída e tudo mais. E aí, quando eu me mudei para Portugal, o que aconteceu? Eu não achei pessoas parecidas com as quais eu convivia antes, principalmente do meu curso. Eu demorei muito tempo para encontrar um grupo que era parecido com o que eu tinha aqui no Brasil. E aí, eu acho muito engraçado porque as pessoas que eu conheci do meu curso, que eu comecei fazendo, que na verdade eu comecei fazendo gestão, não que é administração lá em Portugal, não sociologia. Quando eu entrei em gestão lá, cara, eu conheci as meninas, eu falei, gente, esse mundo não é pra mim não. Elas não fazem nem sentido com o que eu quero da minha vida. E eu passei os meus primeiros 6 meses basicamente sem falar com elas e com o pessoal que fazia gestão. Eu falava com pessoas de outros lugares e eu acabei tendo os meus melhores amigos assim no começo, mas eles faziam um intercâmbio lá e aí eles iam voltar e eu ia ficar sozinha e eu chegou um momento que eu falei, gente, na hora que eles forem embora, eu não vou ter mais ninguém. Então eu falei, meu, eu preciso me abrir, eu preciso conhecer pessoas novas que vão ficar aqui, que vão passar a mesma realidade que eu tô passando aqui. E aí foi quando eu comecei a me forçar a sair com pessoas diferentes, a conhecer pessoas diferentes, a sair com essas meninas do meu curso. E é até engraçado pensar que eu não gostava delas e que olhar para o passado e pensar, meu, realmente no Brasil não faria nenhum sentido ter amizade com elas, mas em Portugal e no presente fazem total sentido. E a gente mudou muito com o tempo, a gente cresceu todas juntas e a gente se tornou uma família muito incrível que, assim, sem palavras. Então, abre sua mente para conhecer pessoas novas, se force a sair um pouco. Não tô falando pra você sair pra encher a cara, não tô falando nada disso, se você não for nessa vibe. Tem tantos lugares pra sair, sempre tem tanta coisa pra fazer, mas se força a sair, se força a conhecer pessoas que você nunca imaginou que você ia falar, pessoas que você nunca achava que ia fazer sentido com você, podem ser as pessoas que vão mudar a sua vida. Então, essa é a minha última dica de hoje, e é isso. Se... arruma minha frente aqui. Então, se vocês gostaram das dicas que eu dei e se vocês querem saber mais um pouco sobre todas essas dicas mais emocionais ou mesmo mais teóricas sobre como é se mudar para outro país, podem deixar comentários aí e não deixem de me seguir, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilha para todos os amigos que vão viajar, que estão morando lá e não estão se adaptando, qualquer coisa, manda para eles e é isso. Beijinhos, até mais!